selva muito escura, se encontrava Paulo e Silas na prisão. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao versículo 5. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Esses versículos nós simplesmente observamos estas passagens maravilhosas. O ídolo desvia o coração do homem de Deus. Verdade é que o ídolo é perigoso porque ele rouba o lugar de Deus que deve ocupar no seu coração. Ídolo desvia o coração da pessoa de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 está escrito: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Por essa causa nos preocupamos em estar aqui pregando a palavra do Senhor, falando sobre essas verdades que muitas pessoas vivem no mundo de uma forma errada, em adorar ídolos, em acender velas, em rezar e fazer tantas outras coisas, pensando que estão fazendo alguma coisa para Deus. Na terra nós encontramos muitos crédulos religiosos, pessoas que creem em Maria, outros creem em Jesus, outros creem em São Benedito, outros creem em Bom Jesus da Lapa, Menino Jesus de Praga, e aí vai. São muitos os títulos desses ídolos que eles criam, e assim nós temos que estar observando a palavra de Deus, como diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo escrevendo aos Coríntios 10, versículo 14. Ídolos engana e escraviza a pessoa. Desde a antiguidade, no Velho Testamento, nós encontramos no capítulo 14, versículo 3 de Ezequiel: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e puseram o tropeço da sua maldade diante do seu rosto. Coisa triste. As pessoas hoje, ainda em pleno século 21, que tantos têm o poder e o prazer de ler a Bíblia e às vezes até questionar, mas não enxergam nada do que é escrito no que diz respeito à verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas mesmo assim as pessoas continuam acreditando e seguindo época junina, São Pedro, São João e tantos outros, tempo de festas como fazem aí, Esperantina também. Aí vem aquele período de festa que eles colocam até o título, não sei o que, da esperança. Tem a deusa de Esperantina chamada Maria Esperança, tem o Sebastião também. Meus irmãos, são coisas terríveis que o homem cria sem observar o que Deus deseja realmente. Então se torna um ídolo. Ídolo não tem poder, mas nos afasta da vida. A vida é Cristo. No Salmo de número 115, versículo 4 ao versículo 8, diz que os ídolos deles são prata e ouro. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e os que nele confiam, eles se tornam semelhantes. Porque eles têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm garganta, mas não sai som algum, têm suas mãos, mas não apalpam. Então tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e os que neles confiam. Meus irmãos, essa é a palavra. Todo mundo tem o direito de ler a Bíblia, observar o manual de Deus. Isso aí é a Constituição de Deus, que poderá muito bem nos salvar e também nos condenar, desde que nós não esteja de acordo com a palavra. Como ler a palavra e praticar? Exatamente quando a pessoa tem a vontade de servir a Deus. Quando a pessoa lê e não pratica, quando pensa em si, ele pensa: eu não posso seguir a Cristo porque eu tenho que deixar de fumar, de beber, eu tenho que deixar de ir à festa, eu tenho que deixar de andar pela aí prostituindo. Então essas coisas assim vão atrapalhando o homem. O ídolo dele às vezes é a prata, é o ouro. Outros que são ricos, outros que têm um ídolo de gesso, outros de barro, outros até mesmo de ouro. Como diz a palavra de Deus lá no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 7, 25, diz a palavra do Senhor que lancem fora os ídolos,
não coloque em sua casa. Pelo contrário, os ídolos têm que ser queimados no fogo, jogado fora de casa, porque até a prata e o ouro que estão sobre ela é a maldição e é contra o nosso Deus, porque você coloca aquele ídolo no seu coração. Mas muitos não têm esses ídolos. O ídolo dele é ele mesmo. Por isso que Jesus disse: alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tem pessoas que o ídolo dele é ele mesmo. Ele se acha bonito, ele tem aquela facilidade para entrar no mundo da prostituição, que ama andar conforme o mundo ensina, o mundo exige, ou seja, o inimigo de nossas almas que está aí operando na vida de alguém dessa forma. Mas em 1 João capítulo 5, versículo 21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É o que está escrito na palavra. Nós temos que nos guardar, temos que sair desse mundo dos ídolos. A saída é Cristo. Isaías capítulo 2, versículo 18 diz: e os ídolos desaparecerão de todo. Quando nós encontramos Cristo, quando nós confessamos o Senhor e aceitamos Ele como Salvador de nossas vidas e Senhor. Porque às vezes tem pessoas que aceitam só como Salvador, mas não aceitam como Senhor. Aceitar como Senhor é exatamente obedecer a sua palavra, para que possa agradá-lo e assim ter direito na vida eterna. Jesus disse que veio para que tenham vida e a tenham em abundância, mas muitos não aceitam. Simplesmente Ele é o Senhor para ele, mas um Senhor distante. Aquele Senhor próximo, amigo, para obedecer, as pessoas não aceitam, só aceitam mesmo como Salvador. O que nos diz Paulo em 1 Tessalonicenses 1:9? Vos converteste dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. É essa palavra que Deus quer, que Ele inspirou o apóstolo para falar. E nessa manhã fala também aos nossos corações. O perigo do ídolo é que ele parece inofensivo, só no começo, mas ele vai tomando tempo, pensamento, confiança, até que a gente passa a depender dele e não mais de Deus. Assim acontece. Quantas pessoas que saem de suas casas 5 da manhã e vão à igreja adorar ídolos, aquela igreja que está cheia de ídolos. Quantas pessoas que vão fazer uma promessa, que passam um bocado de tempo doente, aí faz uma promessa, Deus cura, porque quem cura é Deus, o Satanás não cura ninguém, mas ele vai agradecer aquela imagem de escultura, andando ao redor do templo de joelhos, até saindo sangue, sangrando nos joelhos, porque pagando aquela promessa de uma forma cega, enganada, que o inimigo enganou, porque o ídolo é isso, é uma parte de deuses falsos, de deuses que estão aí para enganar, para roubar, para matar, para destruir. O dever de todos é deixar os ídolos e abraçar a Cristo, abraçar o Senhor. É forte isso. Na Bíblia esse chamado aparece várias vezes. Em 1 João capítulo 5, versículo 21, como nós acabamos de falar agora há pouco, fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E em Isaías 45, versículo 22, diz Deus: olhai para mim, sereis salvos todos vós, os limites da terra. Então, no versículo 20 está escrito que o homem tem que vir ao Senhor. Vinde a mim todos vós que escapaste das nações, que nada sabe conduzir em procissão suas imagens de escultura, rogando um Deus que não pode salvar. Então Deus chama o homem para a sua presença, para que ele deixe a idolatria. Aí alguém diz: mas eu não adoro imagens de escultura, eu sou outra pessoa diferente, eu gosto de festa, eu gosto disso, daquilo e tal, mas eu não adoro imagem de escultura. É a mesma coisa, você tornando um ídolo para si mesmo. Então deixar os ídolos não é só sobre estátuas. Jesus fala de tudo que ocupa o lugar dele no teu coração: dinheiro, aprovação, medo, orgulho. Abraçar Cristo, meu irmão, é trocar isso por dependência dele. Ou seja, você deixa o ídolo de lado, você deixa o medo, você deixa o dinheiro, deixa qualquer coisa e abraça-se com Cristo. Porque eu me lembro muito bem, agora há poucos tempos, aqui nessa cidade de Esperantina, tinha um cidadão que até já partiu para a eternidade. Ele tinha uma filha que estava no Rio de Janeiro, estava lá precisando de uma junta médica para fazerem uma cirurgia. E ele bateu no ombro
daquele médico e disse: dê vida à minha filha, que o problema, se for dinheiro, eu tenho. Mas aquele médico, ele olhou para ele e disse para o rapaz, que era o pai da moça, disse: olha, senhor, aqui não é conosco, essa questão aqui é só com Deus. Aleluia. Então é isso que falta as pessoas compreenderem. Meus irmãos, quantas pessoas pensam que tendo dinheiro tem tudo, e não é assim. Não adianta. O melhor não é ter tudo, o melhor é, mesmo faltando alguma coisa, mas você tenha Jesus. Porque quando a gente tem Jesus, tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada, é o que diz a palavra de Deus, João 3,36. Quem tem Jesus tem a vida, porém quem não tem, não verá a vida, mas está sobre ele a ira de Deus. Por isso, meus irmãos, vocês que estão na nossa escuta, a verdadeira pessoa, o verdadeiro crente, o verdadeiro homem de Deus, deixa os ídolos. O ídolo é perigoso, porque ele rouba o lugar de Deus, que Deus deveria ocupar no seu coração. Não abra o seu coração para ídolos. Dinheiro, jogos. Quantas pessoas estão jogando, ganhando dinheiro, achando que está muito bem, e não sabem que aquilo ali é coisa do diabo. Quantas pessoas que estão aí andando bêbadas na orgia. Outras que são, meu Deus do céu, são tantas as coisas que não adianta nem a gente estar aqui e nem falar. Porque na verdade todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim. A verdade é que você sabe que existe um Deus acima das estrelas, e é para ele que nós devemos olhar. A obra de Deus é essa, é que você conheça Jesus, confesse o seu nome e ande com ele até o dia da vinda de nosso Jesus Cristo vir buscar o seu povo. Irmãos, amigos que estão na nossa escuta, essa é a verdade. Ídolo desvia o coração do homem de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o Senhor teu Deus e sou zeloso. Ele te guarda. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Temos que deixar os ídolos, deixar o dinheiro, deixar a ganância, deixar a orgia, deixar o orgulho, deixar tudo de lado e abraçar-se com Jesus, porque Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. Então faça parte da igreja do Senhor. Venha, nós vamos orar por você. Venha aqui no templo da missão pentecostal. Nós vamos orar por você para que você se torne um verdadeiro filho de Deus, porque você diz que é filho. Todo mundo diz que é, mas na verdade Jesus disse: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Todos quanto me receberem, eu dou o direito de filho de Deus, porque os quais creem no meu nome. Ou seja, você tem que confessar o nome de Jesus, aceitando ele de coração, para que seu nome passe a ser escrito no livro da vida, e aí sim você se torne um verdadeiro filho para morar no céu. Deixe o ídolo, deixe a idolatria, deixe o mal e abrace-se com Jesus. Querido Deus e Pai que está no céu, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estão na nossa escuta, Pai. Eu te peço e agradeço em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém no nome santo do Senhor. Será